Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui na internet, certo? E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre tempo morto na cromatografia líquida de alta eficiência, né? Na verdade, na cromatografia em coluna, tá? Mas eu vou dedicar a explicação aqui pensando em cromatografia líquida de alta eficiência, tá? Mas alguns conceitos podem ser utilizados na cromatografia em coluna clássica, ok? Bom, o objetivo aqui é explicar uma formulinha, né, para se calcular o tempo morto dentro da cromatografia, ok? Então vamos lá para o material, né? Na verdade, vamos começar a fazer o texto, né? Bom, primeira coisa, gente, o que vem a ser tempo morto, né? Tempo morto dentro da cromatografia em coluna. Bom, o tempo morto, gente, a gente pode definir como sendo o tempo necessário para que um analito não retido na coluna percorra toda a coluna. Então, esse seria o tempo morto, ok? E existe uma fórmula. Na verdade, o tempo morto ele pode ser observado experimentalmente a partir do cromatograma, né, em muitas situações, e também existe uma fórmula para a gente estimar esse tempo morto, tá? Que às vezes é útil para estudos teóricos ou na rotina, por exemplo, né, para se ter um resultado rápido. Bom, existe uma fórmula que diz que o tempo morto ele é igual a I, né, vezes E ao quadrado, vezes 0,5 vezes o comprimento, dividido pelo fluxo, né? Esse R aqui é o raio da coluna, né? E L é o comprimento da coluna. Então, o objetivo aqui do vídeo, gente, é a gente chegar nessa fórmula aqui, ó. Por que o tempo morto tem essa expressão aí? Tá certo? E lembrando, gente, o tempo morto ele vai ser importante para a gente calcular fator de capacidade, tá? Que é outra quantidade importante para se falar da resolução dentro da cromatografia. Mas a gente vai deixar isso para outro vídeo, tá? Hoje é só essa formulinha aí. Bom, eu disse outra coisa. Eu disse que o tempo morto é o tempo necessário para que um analito não que não seja retido pela coluna percorra toda a coluna, né? Eu estou falando do analito, mas eu posso pensar num elemento da fase móvel, por exemplo. Ó, deixa eu fazer um desenho aqui de uma coluna, gente. Olha, não vai ficar muito bom, mas dá para ilustrar, né? Vamos pensar aqui numa coluna, fiz ela deitada, certo? E aqui tem um determinado fluxo aqui, ó. Um fluxo F, né? E poderia ter um analito, olha, aqui, ó, e ele percorre toda a coluna e eu tenho um tempo Tm para que esse analito percorra a coluna, né? Como eu estou falando de não retido, né? Poderia ser também um elemento da fase móvel, né? Se eu pegasse um elemento da fase móvel aqui, ó, e ele percorresse toda a coluna, o tempo que esse elemento da fase móvel gasta para percorrer toda a coluna é o tempo morto também. Tá bom? A gente só usa um analito não retido porque ele tem um sinal analítico que se diferencia do sinal da fase móvel, né? Portanto, é possível detectar a hora que ele sai, entendeu? Bom, mas vamos deixar essa parte de como determinar experimentalmente o tempo morto para outra ocasião. Existem outras formas, né? Por exemplo, posso ver uma perturbação na linha de base, tá? Mas vamos tentar focar ali na fórmula hoje, ok? Bom, se vocês olharem aqui, gente, olha, já apareceu aqui π vezes r ao quadrado, né? A gente sabe, gente, que da matemática, né, que a área do círculo é πr ao quadrado, né? Como é tudo multiplicando ali por um comprimento L, né? E L é o comprimento da coluna, porque assim, ó, L é o comprimento da coluna. Então, essa parte aqui, ó, πr ao quadrado vezes L, né, é o volume da coluna, né? Então, é por aí, gente. A gente tem que chegar na expressão, nessa expressão aqui, a partir de elementos da coluna, tá certo? Bom, vamos começar então, gente, falando aqui do fluxo, né? O que é o fluxo?
o fluxo da coluna? Geralmente, o fluxo, né, ou a vazão, né, a gente define ele tipo, por exemplo, milímetros por minuto ou ml por minuto, né? Então, a unidade aqui, gente, na verdade, milímetros não, né, gente? Mililitros por minuto, né? Então, é ml por minuto, desculpa, gente. Então, ó, qual que é a unidade do fluxo, né? É volume por unidade de tempo, né? Então, é natural aqui que a forma para o fluxo, né, desde que ele seja contínuo, seja um determinado volume dividido por um determinado tempo, certo? Bom, vou explicar melhor essa fórmula aqui, ó. Pensem aí numa área de seção transversal da coluna, né? Que é a área de seção transversal? É um corte, eu faço um corte na coluna e vejo a área desse círculo aqui, ó. Tá? Agora eu defino aqui uma determinada quantidade de fase móvel aqui na coluna, ó. Antes aqui dessa área da seção transversal, vamos pegar aqui, mais ou menos aqui, ó. Tudo é arbitrário, viu, gente? Onde eu pego essa área de seção transversal, aonde eu defino onde eu vou começar a pegar ali um volume que eu vou mapear ali, tá bom? Então, ó, pensa aí, eu tenho aqui um determinado volume definido, tá? E com o fluxo, gente, esse volume ele atravessa essa área de seção transversal e sai do outro lado. Tá? Então, após um tempo T, o que acontece? Essa pequena quantidade de volume que eu defini aqui, ela atravessa a área de seção transversal e sai aqui na outra extremidade. Certo? Então, o tempo necessário para que essa quantidade de volume atravesse essa seção transversal é um tempo T, né? Se eu pegar esse volume que eu defini e dividir por esse tempo necessário para atravessar a seção transversal, eu tenho um fluxo. Bom, isso aqui seria uma fórmula para o fluxo, né? E independe de onde eu defino essa área e qual volume que eu defina, tá certo? Bom, como independe, gente, eu posso fazer de uma forma especial, olha. Eu posso, ao invés de colocar essa área aqui, olha o que eu vou fazer aqui, gente, ó. Deixa eu ver se está saindo bonitinho aqui. Estou com várias telas abertas. Parece ok. Ao invés de eu deixar essa área aqui no meio, né? O que eu posso fazer? Eu posso definir essa área de seção transversal aqui, né, no fim da coluna, certo? E o volume que eu vou definir aqui é todo o volume da coluna, certo? Qual que é o tempo necessário para que todo esse volume da coluna aqui, contido num determinado instante de tempo, atravesse essa área de seção transversal? É justamente o tempo morto, né? É o tempo que esse elemento aqui da fase chegue na outra extremidade. Tá bom? Então, o que eu posso fazer para calcular o fluxo, né? Eu posso pegar o volume da fase móvel, né, contido aí na coluna, certo? Dividido pelo Tm, né, que é o tempo morto. Legal? Bom, vamos guardar essa fórmula. Vamos pensar mais um pouco aqui, ó. Gente, eu tenho aqui o volume da fase móvel, né? No entanto, gente, a coluna, ela é recheada, né? Ela tem aqui partículas aqui, ó. Né? Ela é toda recheada, a coluna. Então, o volume da fase móvel, ele vai ser diferente do volume da coluna. O volume da fase móvel é aqui dentro da coluna, viu, gente? Né? Ele vai ser diferente, porque eu tenho um outro material ali, né?
E esse volume da fase móvel, ele vai ser menor que o volume da coluna. Concorda comigo? O volume da fase móvel, ele é menor que o volume da coluna, né? Não tem como ser maior, né? Contido na coluna. Tá. Se o volume da fase móvel é menor que o volume da coluna, um jeito de eu escrever aqui o volume da fase móvel é escrevendo como sendo uma fração do volume da coluna. Então, eu poderia escrever o seguinte, ó. O volume da fase móvel, naquele instante de tempo, t, um determinado instante de tempo, ele é igual a um epsilon vezes o volume da coluna. Ok? Esse epsilon aqui, ó, é claro que matematicamente ele fica aqui em torno de zero, né? Aliás, entre 0 e 1, né? Quando é 1, o volume da fase móvel é igual ao volume da coluna, então não teria recheio, né? Quando é 0, aliás, ele não pode ser 1, né? Então não teria recheio, né? Quando seria 0, ele também não caberia nada de fase móvel ali. Tá? Do ponto de vista prático, gente, esse epsilon aqui vai ser 0,5, 0,6, tá certo? Mas matematicamente estaria definido dentro desse intervalo aí. Tá? Então, eu mostrei para vocês como que a gente escreve o volume da fase móvel, né? O que é o epsilon, gente? O epsilon, olha, é o volume... na verdade, é a fração de volume, vamos definir bem claramente, né? É a fração do volume da coluna disponível para a fase móvel. Bom, então o epsilon é a fração do volume da coluna disponível para a fase móvel. E também, gente, esse epsilon é chamado de porosidade da coluna, ok? Vamos escrever aqui também. Porosidade da coluna. Certinho? Bom, vamos continuar aqui nossa dedução, olha. Eu cheguei nessa expressãozinha aqui, ó. Espera aí, cadê meu cursor? Aqui. Cheguei nisso aqui, agora eu vou substituir aqui, ó. Joia? Então, meu F... Calma aí, gente. O meu cursor tem hora que ele some aqui. Vou pegar uma cor diferente aqui. Sem mais aqui, ó. Vou pegar o vermelho agora. O meu F, então... Então, substituindo lá o epsilon vezes o volume da coluna, né? Epsilon vezes o volume da coluna dividido por Tm, né? Joia? Bom, o que é o volume da coluna, gente? É fácil, a gente sabe isso, né? A gente pode manter o nosso epsilon ali, né? O volume da coluna seria a área aqui da seção transversal, né? O que é a área, gente? A área está aqui, ó. A área é πr ao quadrado, ó. Πr ao quadrado vezes o comprimento da coluna, certo? Né? Isso aqui é o volume. Dividido pelo Tm, que é o tempo morto. Bom, gente, vamos escrever essa fórmula mais ou menos igual ao outro lá, ó. Que é a mesma, né? Já cheguei na fórmula. Ah, na verdade não. Cheguei, não. Tem que isolar o Tm, né? O que eu vou fazer agora, ó? Vou pegar essa expressão aqui, ó, e vou isolar o Tm. Tm é igual a epsilon vezes πr ao quadrado vezes L dividido pelo fluxo. Observe, gente, que a gente tem
todas essas informações lá na cromatografia, né? A gente tem a vazão, tem o fluxo, tem o comprimento da coluna, né? Pensando aí na cromatografia de alta eficiência, né? Onde o fluxo é bem definido. Temos o raio da coluna, tá? E vai faltar para nós esse epsilon aqui, ó. Tá bom, gente? Ó, comparando essas equações, ó, essa aqui, ó, com essa aqui, a gente só pode inferir que esse 0,5 aqui é o epsilon aqui, ó, que é a porosidade da coluna. Tá bom? Esse epsilon, gente, ele é definido como existem diversos tipos de coluna, diversos tipos de partículas das colunas, né, de partículas esféricas, partículas irregulares, partículas porosas, partículas só com poros superficiais, né? Faz-se um valor médio, né? Então, como isso aqui é apenas um estimador para o tempo médio, né? Para o tempo morto, utilize-se um valor médio, tá? Aqui no site aqui vou mostrar para vocês, gente, ó. Site aqui da Waters, né? Temos aqui, ó. Tá vendo essa quantidade aqui, ó? Πr ao quadrado LV 0,66. Isso aqui é o volume morto, né? É justamente, gente, o termo que aparece aqui, ó, no nosso numerador aqui da equação, ó. Peraí. É justamente o termo que aparece aqui em cima, ó. Isso aqui é o volume morto, tá bom? Volume morto. Então, o site lá da Waters recomenda utilizar um epsilon, dependendo do tipo de partícula da sua coluna. Tá, deixa eu voltar lá. Olha, para colunas que possuem partículas chamadas de full pores, né? Totalmente porosas, né? Utilizar esse fator 0,66 aqui, ó. Beleza? Uma porosidade, um epsilon de 0,66, né? Para colunas com poros superficiais, né, que são aquelas partículas chamadas core shell, né, utilizar um valor de 0,49, né? Naquela primeira equaçãozinha que eu mostrei para vocês, está um valor de 0,5, né? Que é aí um arredondamento para esse 0,49 que apareceu aqui, tá bom? Se você não conhece muitos tipos de partículas, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa aqui seria uma partícula full poros, ó. Vendo? Ela é cheia de poros, né? Imagine sabe aquelas esponjas de lavar louça, aquelas amarelinhas, né? Tirando a parte lá da esponja de aço, só a parte amarela, né? Imagine uma partícula daquele material amarelo esférica, só que rígida. Aquilo seria uma partícula porosa. Seria uma coisa semelhante a isso, né? Só que em escala pequena, né? A partícula chamada aqui core shell, né? Está escrito aqui em cima, ó. Ela tem um núcleo rígido aqui, ó. Tem um núcleo rígido onde a fase móvel não entra, né? Ela só passa aqui pelos poros externos aqui, ó. Então é uma partícula só com poros superficiais, entenderam? Então, existem vários tipos de coluna, tá? Claro, dentro das full poros, existem números, tá? Então aquele valor de 0, deixa eu ver aqui, gente. 0,66, ele é um valor médio, né? É aproximado só para você estimar o tempo morto, tá bom? E dentro aqui das core shell, também existem inúmeros tipos de partículas desse tipo, né? Então, o valor 0,5 é apenas um valor médio, ok? Bom, vamos só pensar aqui mais um pouquinho, gente, olha.
diz o seguinte, ó, o 0,66 é para fully porous. Então vamos lá, ó. Vou escrever lá. Peraí, gente. Deixa eu pegar aqui, ó. Então o epsilon 0,49 era para aquelas poros superficiais, né? Poros superficiais. Pensando em partículas esféricas, viu, gente? Superficiais. Né? E um epsilon 0,66, né, gente? Cadê? É totalmente porosa, né? Bom, já dá pra gente inferir uma coisa aqui interessante, gente. Olha, por que esse da totalmente porosa ela é maior que o de poros superficiais? Por quê? Né? Dá pra gente interpretar isso facilmente, ó, gente. Olha, a gente não viu que o epsilon é a fração do volume da coluna disponível para a fase móvel? A gente não viu isso, né? É claro, então, que se a partícula for mais porosa, né, eu vou ter mais espaço, mais volume ali para que a fase móvel ocupe. Então, para a partícula totalmente porosa, o epsilon tem que ser maior, né? Porque eu tenho maior volume disponível para a fase móvel, né? Para aquela partícula apenas de poros superficiais, né, com núcleo rígido ali, só tem a superfície da partícula, né? Tirando aí os volumes intersticiais também, né? Eu estaria excluindo o volume do núcleo ali para que a fase móvel ocupe, né? Então, o epsilon é menor, né? Beleza, gente? Bom, acho que era isso que eu queria chegar, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar aqui, porque a gente já mata esse assunto, né? E não deixa nenhuma lacuna. Ah, tá, gente, olha. O que é então esse epsilon leva em conta o que, gente? Esse epsilon aqui, ó. Ele leva em conta o volume como é o epsilon é a porosidade, né? Que é o volume disponível para que o volume da coluna disponível para a fase móvel, né? Então, o epsilon ele leva em conta tanto o volume dos poros das partículas quanto os volumes intersticiais, né? Que seriam os volumes entre as partículas, ok? Então é isso, né? O epsilon leva em conta o volume dos poros, né, das partículas e também os volumes intersticiais. Beleza, gente? Bom, gente, espero aí que tenham entendido aí um pouco sobre esse tempo morto, tá? Espero fazer um vídeo falando um pouco mais da importância, né, que está relacionado lá com o fator de capacidade, tá bom? E espero que seja útil para vocês. Se gostaram, deixa o like, tá? Se agregou conhecimento, deixa o like da mesma forma e se tiver dúvida pode escrever aí nos comentários. Tá bom? Falou, fui!